Bom dia a todos. Como já havia sido anunciado pela professora Vanessa Gentili ontem, e também reiterado pelo professor Poesch, que está aqui ao meu lado, por motivos pessoais e particularmente de saúde, infelizmente o professor Jean-Jacques Curtini ficou impossibilitado de vir até aqui, vir a São Carlos, participar do SEAD, mas não sem muito pesar ele fez isso. Manifestou por várias vezes e voltou a manifestar ainda há pouco. A gente falou com ele pelo telefone. Ele voltou a manifestar o seu lamento, a sua insatisfação da impossibilidade de estar aqui conosco, e para tentar minimizar essa ausência, ele se colocou à disposição para responder uma série de questões que nós tínhamos e que nós esperávamos que fossem respondidas com a sua presença aqui. Por essa razão, a professora Vanessa Sargentini, a professora Luzmara Cursino e eu formulamos uma série de questões e endereçamos ao professor Curtini, e ele nos respondeu, e eu consegui terminar. E aí já eu peço desculpas a vocês pela falta de expressividade na leitura que eu deveria fazer essa tarefa, deveria cumprir essa tarefa, justamente porque eu acabei de traduzir. O professor está bastante adoentado ainda, o professor Curtini está bastante adoentado ainda, e ele só conseguiu me enviar o conjunto das questões na terça-feira. E eu fui até essa madrugada, até as 2 da manhã, para terminar a tradução. Então, a tradução está sem uma revisão, e tampouco eu fui capaz de fazer, depois das 2 da manhã, uma releitura do conjunto, para que eu tornasse um pouco menos enfadonha a leitura aqui. Então, mas infelizmente, eu acho que não tem como evitar isso. Eu peço que vocês façam abstração desse caráter inexpressivo, enfadonho, e certamente aqui o que mais nos interessa é o conteúdo do que nos tem a dizer o professor Jean-Jacques Curtini. Então eu passo em seguida já a leitura, até porque isso vai demandar um pouco de tempo, porque afinal de contas, ao final das contas, a gente tem 13 páginas aqui de perguntas e respostas. Na verdade são 4 grandes questões. A gente acabou articulando algumas pequenas questões em grandes questões. São 4 grandes questões, e depois o professor Curtini acaba desenvolvendo isso, por vezes até se alongando, para tentar satisfazer a nossa curiosidade. Bom, a primeira questão é a seguinte: se pensamos em 2 ou 3 textos de Péchet do começo dos anos 80, tais como La Langue Introuvable, tem a tradução aqui da professora Betânia Mariani, eu acho que é a língua inatingível, escrito com Gadé, 1981, escrito com Gadé, e Discurso, Estrutura e Acontecimento, observamos que havia ali uma espécie de primeira percepção no domínio da análise do discurso, das metamorfoses do discurso político. Péchet falava das transformações das línguas de madeira em línguas de vento, e da importância das mídias na circulação dos discursos políticos. Pouco tempo antes, você defendia sua tese sobre o discurso comunista endereçado aos cristãos, que será publicado no Brasil, aliás, durante esse SEAD, nós teremos o lançamento hoje a partir das 18 horas, inclusive. Ao cabo da qual, tese defendida por ele, então, em 79, 80, 79, defendida em 79, eu hesitei aqui, não sabia se tinha sido defendida em 80, 79 e 80, mas a publicação na revista Langage de uma síntese da tese é de 81, como a gente bem sabe aqui nos analistas do discurso. Ao cabo desse trabalho, então, você postulou a necessidade de se empreender uma história e uma semiologia, são palavras dele. Ao cabo do discurso comunista endereçado aos cristãos, Curtini fala, então, empreender, da necessidade de se empreender uma história e uma semiologia das práticas da fala política. E aí vem justamente a questão: você também já estava sensível às metamorfoses do discurso político? A resposta do professor Curtini: eu gostaria, antes de começar a responder às suas questões, de lhes dizer o quanto eu lamento não poder estar entre vocês, mas eu sei que teremos outras ocasiões de nos encontrar.
Espero que essas ocasiões sejam numerosas, amistosas e bastante produtivas. Respondo então à primeira questão. Eu não penso que possamos fazê-lo sem considerar a relação que existia entre as transformações históricas que no começo dos anos 80 afetavam o campo da fala política nas democracias ocidentais e a própria análise do discurso como disciplina. Não surpreende que Michel Pechet estivesse sensível a elas, porque ele sempre pensou a ciência a partir da base política, mesmo que houvesse nela uma certa reticência, aliás, que houvesse nele, uma certa reticência a analisar até o fim as condições ideológicas de engendramento do que era então nossa própria atividade científica, ou seja, a elaboração de uma análise do discurso. Parece-me que havia alguma coisa que o impedia, ao menos parcialmente, de fazê-lo. Talvez uma certa ideia sobre a ciência. Aí tem um adendo. A da história, a do materialismo histórico como ciência da história, ou a da língua, o socialianismo ou a gramática gerativa. Então eu retomo. Talvez uma certa ideia sobre a ciência, que o impedia de encarar plenamente as relações que então se estabeleciam entre as mutações históricas no campo dos discursos e o projeto científico de sua análise. De qualquer modo, ele aborda de maneira breve, particularmente na língua inatingível, a questão do que ele chama de as línguas de vento. A fórmula é bastante feliz, ainda que não seja ele seu inventor. Pechet a empresta de Regis Debray, que a havia forjado na ocasião de sua releitura dos acontecimentos políticos e discursivos de maio de 68, 10 anos depois de sua ocorrência. A ideia central do livro de Debray é aquela de uma astúcia da história. A revolta estudantil contribuiu para completar uma modernização política e cultural de que o capitalismo tinha necessidade, mas que ele não saberia ou não poderia realizar por seus próprios meios. É nesse quadro que Debray havia identificado os efeitos, na sequência de maio de 68, de uma língua de vento das propagandas e da publicidade, face obscura de nossa modernidade, a partir da maneira pela qual as figuras retóricas próprias da esfera econômica do mercado se entrecruzaram com as formas da fala política que surgiram no interior dos movimentos mais radicais. Em suma, trata-se das núpcias entre Marx e a Coca-Cola, para falar justamente da língua de vento daquela época. Certamente trata-se de um recobrimento das discursividades políticas tradicionais pelas formas breves, vivas e efêmeras do discurso publicitário. Elas dotavam a fala pública de uma volatilidade da qual as línguas de madeira estavam sem dúvida desprovidas. A Revolução de Outubro, são palavras aqui, do Regis Debray. A Revolução de Outubro de 1917, embalsamada, havia produzido a língua de madeira, assim escreveu Debray. O embalsamento de maio de 68 legou à extrema esquerda pequeno-burguesa a língua de vento, fala flutuante, sem ancoragem na materialidade sensível ou histórica, sintaxe sem semântica, na qual os signos brincam no ar e entre si. Fecho citação. Uma vez que a própria noção de realidade ou de referente tenha assim desaparecido do horizonte, acrescenta ele, novamente ele cita Debray, os dizeres da véspera caem sob o golpe de uma prescrição automática. O valor de espetáculo devora o valor de uso. Fim de citação novamente. Fala espetáculo sem memória. Os efeitos da espetacularização do discurso político pelas mídias. Dois pontos. Os efeitos da espetacularização do discurso político pelas mídias. Essa excitação publicitária da linguagem comercial e política, como então dizia a língua inatingível, começam assim a serem ouvidos no campo teórico. Aqueles que tinham ouvidos atentos já haviam percebido seus ecos no trabalho de Guy Debord bem mais cedo. O que poderia ter então impulsionado Michel Pechet a emprestar essa fórmula e aclimatá-la, mesmo que brevemente e sem grandes consequências, é uma questão, me desculpe. O que poderia ter então impulsionado Michel Pechet a emprestar essa fórmula e aclimatá-la, mesmo que brevemente e sem grandes consequências, ao domínio da análise do discurso? É, antes de mais nada, ao que me parece, a ideia segundo a qual as línguas de vento funcionam sem mestre aparente. A ideia de que elas dissimulam bem melhor que as línguas de madeira, imediatamente identificável com um tipo ou outro discurso político,
dissimulam também melhor que as línguas de madeira a origem e as próprias formas de um assujeitamento que elas mascaram na fluidez das fórmulas e na leveza das invenções. Novamente uma citação agora de Debré ainda. O imperialismo fala hoje da língua de ferro, mas ele soube torná-la tão leve quanto o vento. Velha metáfora pré-marxista, aliás, da dissimulação do poder, da invisibilidade do senhor, do dominador, se a gente quiser. Bem anterior à conjuntura política dos anos 60 e 80, aquela muito antiga da mão de ferro em luva de veludo. Na verdade, a fórmula que eu encontrei talvez fosse alguma coisa parecida com a agressividade, a dominação, que é representada pelo tapa com luva de pelica. A gente aclimatar essa fórmula aqui, que ele inclusive colocou entre aspas, porque é uma expressão, como eles dizem, figê, uma expressão cristalizada. Então, ao gosto do antigo regime. A intuição de Péchet estava, portanto, correta, bem o sabemos hoje, mesmo que ele não tenha tido nem o tempo, nem a possibilidade de ir mais longe nesse percurso. Quanto a mim, eu já lhe era sensível, visto que eu passaria a maior parte do meu trabalho sobre o discurso durante os anos 80 a desenvolvê-lo, empenhando-me em compreender como os discursos sólidos haviam sido substituídos por discursos líquidos, conforme a fórmula de Zygmunt Bauman, que nesse aspecto acredito ser bastante feliz e que emprego atualmente para nomear o que outrora se designava como as línguas de vento. Isto quer dizer que me indaguei como o campo da fala pública, que excede, aliás, o discurso político, havia sido penetrado por estratégias discursivas da sociedade de consumo e devorado pelo irresistível apetite do crescimento do mercado. Lá onde as formações discursivas empilhavam ontem seus enunciados na memória compacta das línguas de madeira ou dos discursos sólidos, conforme se preferia, constatamos efetivamente hoje a volatilidade das fórmulas, o desgaste precoce das palavras, a aceleração de sua reciclagem e a transformação dos dejetos verbais dos programas políticos de ontem, logo, o caráter líquido dos discursos. Mas, no final dos anos 70, quando eu terminava a minha tese sobre um dos discursos quase tão sólidos quanto a eternidade divina, ao menos aparentemente, a saber, o discurso comunista, eu estava, antes de mais nada, preocupado em fazer a anatomia de uma língua de madeira. O que eu ainda não havia apreendido então, mas que compreendo melhor atualmente, é que essa anatomia era, com efeito, uma autópsia, que eu transcrevia sob a forma de um atestado de óbito ou de um requiem, que eu então compunha. Foi-me necessário, portanto, inicialmente, enterrar uma língua de madeira para sentir correr o sopro das línguas de vento. Essa é a resposta dele à nossa primeira questão. A segunda questão é a seguinte. Um instantinho, vou tomar uma aguinha. Mais devagar? Tudo bem. Isso, fica à vontade mesmo. Acho que a oportunidade sim, a situação fica um pouco informal e eu fico extremamente à vontade para lhes dizer que vocês também fiquem à vontade para me interromper se quiserem. Eu vou tentar fazer a leitura um pouco mais lenta. Obrigado. Depois da publicação de sua... Agora é a segunda pergunta, como eu tinha já anunciado. Depois da publicação de sua tese, ou da síntese dela, na revista Langage, número 62, em 81, surge uma série de artigos seus que datam da segunda metade dos anos 80, nos quais se encontra uma certa oscilação das expressões. Eu acabei comentando isso ontem aqui. Eu estou falando de artigos então que são escritos entre 87 e 91, tá? Encontram-se nesses artigos então uma certa oscilação das expressões semiologia da política, semiologia da mensagem política, semiologia política da expressão e finalmente semiologia histórica. Esta última, aliás, expressão que tem inspirado alguns pesquisadores brasileiros, tais como, por exemplo, Vanice Sargentini e eu, justamente pelo fato de que nós estamos preocupados com um objeto que também foi objeto de preocupação do professor Curtini, que é justamente o discurso político, com o qual ele se detinha, sobre o qual ele se detinha, com o qual ele se preocupava naquela época. Mas que você praticamente não emprega mais. Então, a expressão, ela fica durante esse período, basicamente, a expressão semiologia histórica, ela aparece já de forma oscilante,
aparece de modo mais definitivo em 88 e frequenta os trabalhos do professor Curtini até 91 e depois praticamente ele não emprega mais a expressão. Então justamente por isso que a gente se pergunta aqui, mas que você praticamente não emprega mais, ao menos não de maneira explícita. O que representa, acho que agora já vem a questão disso, o que representa essa oscilação inicial, depois dessa relativa permanência, e enfim, a descrição mais recente da semiologia histórica? Então, enfim, aqui a gente gostaria de perguntar assim, por que razão você oscilava, falava em mensagem da semiologia da mensagem política, semiologia da política da expressão, até finalmente semiologia histórica? Por que dessa oscilação, né? Por que razão há uma relativa permanência da semiologia histórica entre 88 e 91? E finalmente, por que uma certa descrição, ou seja, um quase não uso da expressão semiologia histórica depois de 91? E uma outra questão que a gente emenda com essa, em resumo, como ocorreu no conjunto de seus trabalhos o deslocamento de uma reflexão sobre as mutações do discurso político contemporâneo para uma história do rosto? Também é um livro que ele escreveu, como a maioria de vocês certamente deve saber. É um livro que saiu, a primeira edição em francês, em 88, que ele escreveu em conjunto, escreveu a 4 mãos, com a Claudine Rocha. E marca bem esse período aí em que ele se encontrava ainda preocupado com questões em torno do discurso político, mas também já fazia uma inflexão na sua obra, indo mais para uma espécie de história das práticas expressivas, que vai conduzi-lo à história do rosto, e mais tardiamente, mais recentemente, a história do corpo, que ele publicou em 2005. Depois veio a resposta, então, do professor Curtini. Com efeito, utilizei efetivamente o termo semiologia histórica na segunda metade dos anos 80, num contexto particular. Faço-o, sem dúvida, menos atualmente, o que não implica o fato de que as questões às quais esta fórmula visava tenham, por essa razão, se tornado caducas. Explico. Se há uma lição que creio poder tirar do trabalho realizado sobre o discurso comunista, é que um discurso político não é um texto. É bem mais que um texto. É um fragmento da história. E as palavras do texto, à medida que elas são atravessadas pela história, deixam de ser simples unidades linguísticas. Nesse sentido, eu observava que, de fato, as mutações que afetam então a fala pública, das quais falamos ainda há pouco, essa inundação progressiva de discursos líquidos, não podiam se deixar apreender exclusivamente a partir das palavras e das formas sintáticas, conforme o havíamos imaginado até então. Consequentemente, pareceu-me que, se o projeto de uma análise dos discursos que envolve, aliás, que devolve à discursividade sua espessura histórica devia ser mantido, esse projeto não podia se eximir de empreender análises das representações feitas de discursos, de imagens e de práticas. A circulação contemporânea da fala pública é efetivamente, para falar com Marcel Mauss, um fato social total, no qual nenhum aspecto poderia ser negligenciado, se quisermos apreender o que ali ocorre. Fato social extremamente complexo, aliás, do qual a análise do discurso, à moda antiga, praticamente não conseguiria dar conta em sua integralidade, considerando a restrição de seu domínio. Os discursos, então, estão imbricados em práticas não verbais, o verbo não pode mais ser dissociado do corpo e do gesto, a expressão pela linguagem conjuga-se com aquela do rosto, de modo que não possamos mais separar linguagem e imagem. Senti, portanto, que analisar os discursos não podia mais se limitar a caracterizar um corpus em seus diferentes níveis de funcionamento linguístico, mas que correspondia a pensar e a descrever a maneira pela qual se entrecruza na materialidade do arquivo, tanto quanto no suporte psíquico das memórias individuais e coletivas, regime de práticas, séries de enunciados e redes de memória, e redes de imagens, aliás. Desculpe. Tive a intuição de reler a Arqueologia do Saber, obra sobre a qual eu havia despendido grande atenção, mas relê-la diferentemente, permanecendo mais próximo de Foucault e mitigando a leitura dos pensadores linguistas, dos quais me vali e com os quais estabeleci um crivo que infligia a Foucault quando eu confundia de modo demasiadamente voluntário o enunciado Foucaultiano com um fragmento de linguagem, que sobretudo de linguagem verbal, né?
Boa interpretação, pelo menos, desculpa. Mas eu retornarei a esse ponto adiante. É, portanto, nesse contexto, que nasceu a ideia de uma semiologia histórica. Era esse um primeiro passo, esse passo que permitia me distanciar do que havia sido minha perspectiva até então. Desta vez, tratava-se de fato da história, antes de mais nada, sem contudo romper totalmente com ela. Eu conservava o termo semiologia e com ele a problemática do signo. A semiologia histórica manifestava, portanto, a prudência dos primeiros distanciamentos, a retenção inicial das despedidas, em relação às quais já sentimos tratar-se, no entanto, de algo que será definitivo. O que me permite responder rapidamente a esta parte de sua questão, que concerne a gênese da história do rosto, é essa perspectiva teórica que produz seu próprio caminho ao caminhar, e com este objetivo de compreender a genealogia das mutações das discursividades políticas, cujos anos 80 eram um teatro que a ideia de examinar a relação entre corpo e discurso nas formas da fala pública se impôs. Esse projeto, inicialmente circunscrito à época contemporânea e à esfera política, transformou-se pela lógica e pela historicidade lógica e historicidade próprias dos objetos analisados, em uma vasta investigação sobre as representações do rosto e da expressão desde o século XVI. Um longo desvio, uma digressão imprevista, um feliz acidente de percurso na pesquisa, que abriu a via pela qual seguiu um conjunto de trabalhos de antropologia histórica. Foi, portanto, assim, para responder à sua questão, que passei de uma análise do discurso para uma história do corpo. Mas há algo aqui mas há algo aqui que seja verdadeiramente surpreendente? Acredito que buscava em Foucault o discurso que nele não se encontrava. Eu havia acabado por encontrar o corpo que de fato estava lá em Foucault. Para retomar a questão da semiologia histórica e para concluir o que tenho a dizer sobre esse ponto, a primeira parte da história do rosto representa uma tentativa dessa ordem, uma história do que se pôde produzir signo e sentido no rosto e na expressão durante a Idade Clássica, na qual as percepções são reconstruídas a partir de uma tradição propriamente semiológica, ou seja, do corpus das fisionomonias. Não empreguei efetivamente desde então a expressão, embora seu princípio esteja implicitamente presente nos trabalhos mais recentes. Encontrando-o, assim, os desenvolvimentos que consagrei na história do corpo, as percepções da deformidade corporal, quando esta última mostra como o mesmo signo teratológico inscrito no corpo pode ser historicamente a marca da presença do diabo ou a impressão da imaginação das mulheres, depois os sintomas ainda de um retardo no desenvolvimento orgânico e ainda a manifestação de uma enfermidade produzida pela compaixão e o índice de uma deficiência na escala das reparações humanas. Eu quero dizer que é necessariamente uma dimensão semiológica nessa antropologia histórica, nessa história cultural ou das sensibilidades. Chamemo-la bem como quisermos, porque isso não importa. Então, só para retomar, essa semiologia histórica que ele fala, ou essa história cultural das sensibilidades, a qual eu consagrei desde então meu trabalho, a cada vez que nos interrogamos sobre o que produz signo e sentido no campo do olhar para os indivíduos num momento histórico determinado, a cada vez que tentamos reconstruir o que eles interpretam daquilo que percebem, mais ainda, o que lhes permanece invisível. Provavelmente, a cada vez também que nos interrogamos sobre a historicidade das imagens, conforme veremos adiante. Essa então foi a resposta à segunda questão. Melhorou o ritmo? É muito rápido ainda? É que, de certo modo, assim, a gente tem que se resignar um pouco com a perda. A perda é constitutiva. Eu vou tentar ler mais lento. Mais para próximo de mim? Tá.
É que o rapaz que está gravando afastou um pouco porque estava cobrindo a minha boca. Vou tentar colocar mais lateralmente. Tá bom assim? Tá? E também o microfone fica exatamente entre os meus olhos e o papel. Uma tarefa fácil. A terceira questão, então, é a seguinte. E ela, assim, eu vou pedir um pouco mais de paciência, porque ela é justamente aquela na qual o Curtini mais se delonga para tentar explicar o que a gente perguntou a ele. Quando falamos em semiologia, pensamos em duas tradições e em duas durações distintas. Inicialmente, pensamos em uma perspectiva bastante antiga, que se confunde com a condição humana de animal simbólico. E, em seguida, pensamos em uma tentativa bem mais recente, que adveio em algumas linhas em Saussure e que se desenvolveu durante o estruturalismo francês dos anos 60. Essas duas tradições, e agora vem isso é um comentário que nós fizemos, né, fazendo referência a essa dupla, essa bifurcação quando a gente pensa em semiologia histórica, uma tradição bem mais antiga, que se confunde com a própria condição de animal simbólico que é a do homem, né, de sempre representar simbolicamente as coisas, e uma outra bem mais recente, quando a gente fala em semiologia, nos remete, evidentemente para nós que somos linguistas, a Saussure. Depois desse comentário vem a questão: essas duas tradições são incompatíveis? Porque a segunda, de certo modo, ignora a primeira. A semiologia histórica ascende de uma delas, ou ao menos inspira-se em uma ou em outra, ou em outra? Depois disso vem a resposta. Se porventura vocês acharem que ainda assim está relativamente rápida a leitura, fiquem à vontade mesmo em me interromper, porque assim eu retomo o parágrafo de onde eu havia parado e recomeço, tá? Para que a gente também não perca. Sobre o primeiro ponto, o que você disse está exato. Há efetivamente duas tradições, mesmo que quase não percebamos isso na leitura das semiologias de hoje. A primeira perspectiva, e é um paradoxo, porque ela é muito mais antiga, foi de fato ignorada pela segunda. Esta última, de inspiração saussuriana, tal como ela se desenvolveu no estruturalismo contemporâneo. Eu retornarei à primeira dessas duas tradições adiante, mas eu gostaria de dizer, para começar, alguma coisa sobre a segunda, porque sua história sempre foi para mim um tema que me causou constante estranhamento. E ele vai explicar por que razão. Porque há, de fato, essas certas linhas, meio programáticas, meio proféticas, do curso de Linguística Geral, que se tornaram mais tarde uma espécie de pai nosso, de pater noster, dos semiólogos. E aí ele vai citar essas passagens do Saussure. Pode-se então conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social. Chamá-la-emos de semiologia. Ela nos ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. Como tal ciência não existe ainda, não se pode dizer o que será. Ela tem direito, porém, à existência. Seu lugar está determinado de antemão. Fecha a citação que o Curtini faz do Saussure. Eu sempre fiquei chocado com o fato de que uma formulação tão vaga e a menção a exemplos tão heteróclitos, da escrita aos signos militares, passando pelas formas de polidez, reservadas eu dei uma paradinha porque está estranho, está no feminino plural aqui, sendo que ele tinha usado plural masculino antes. Porque são. Entendi agora. Eu sempre fiquei chocado com o fato de que uma formulação tão vaga e a menção a exemplos tão heteróclitos, reservadas a uma indiferença quase geral, deu para vocês entenderem agora? Reservadas a uma indiferença quase geral durante meio século, que essa espécie de garrafa lançada ao mar, que flui nos anos 60, nos propícios rios do estruturalismo, tenha produzido depois essa tal revelação epistemológica. Curioso exemplo do programa de um nascimento científico retardado, cujas circunstâncias merecem certamente ser elucidadas. Concebem-se assim
as razões ligadas ao desenvolvimento interno da linguística. Se concebe-se assim, frequentemente se concebe, tá? Então é um lugar comum se conceber as razões ligadas ao desenvolvimento disso no interior da própria história da linguística. Em sua origem, o enunciado do programa semiológico é provavelmente indispensável para Saussure estabelecer o quadro geral a partir do qual ele deveria pensar, visto que toda entidade somente tem existência relacional, o lugar da língua em sua exterioridade, ou seja, no conjunto dos fatos sociais. Christian Poesch, que é julgado, que sabe bem mais do que eu sobre esse tema, lhes falará e ao público do CIAD de modo bem mais erudito. Mais tarde, nos anos 60, reconhece-se ainda como a extensão do paradigma estruturalista, além da linguística isolada, torna necessário, eu vou reler. Mais tarde, nos anos 60, reconhece-se ainda como a extensão do paradigma estruturalista, além da linguística isolada, torna necessário que o projeto semiológico seja desenterrado do esquecimento, em que ele havia estado cravado e que venha se constituir como agente de uma transferência incontável de noções linguísticas para o campo da literatura, da antropologia, da análise das imagens, bem além, aliás, do que Saussure teria podido imaginar, ou mesmo, provavelmente, além do que ele teria desejado. Pode-se também conceber a intervenção de elementos exteriores ao campo das ciências da linguagem para explicar essa emergência. Nesse sentido, parece-me que a invenção saussuriana da semiologia, na virada do século XIX, evidentemente, no século XX, e depois de sua redescoberta e de seu sucesso fulgurante nos anos 60, permanecem ainda sem a devida explicação mediante a consideração das mutações científicas e tecnológicas no campo das comunicações humanas. Seu estado último, aquele da globalização, em que estamos vivendo não sem alguma inquietação, lança uma luz retrospectiva sobre o que nos interessa aqui. Sempre me espantou o pouco crédito que a história da linguística, durante muito tempo obcecada pelo que ela nomeava de o corte saussuriano e preocupada de maneira mais geral com a gênese interna dos conceitos do curso, concedeu o seguinte fato: a problemática saussuriana é contemporânea da emergência, no decurso da segunda metade do século XIX, de uma configuração de saberes científicos e técnicos que vai dar a noção de código de comunicação, bem como a análise formal dos signos e sinais, graças aos quais tais signos funcionam, um lugar decisivo na transmissão. Eu vou reler, desculpa. A problemática saussuriana é contemporânea da emergência, no decurso da segunda metade do século XIX, de uma configuração de saberes científicos e técnicos que vai dar a noção de código de comunicação, bem como a análise formal dos signos e sinais, graças aos quais tais códigos funcionam, um lugar decisivo na transmissão à distância de informações no interior das sociedades humanas. Agora ele vai citar uma série de exemplos para atestar isso. Em 1852, o telégrafo elétrico substitui o sistema Sharp. O alfabeto Morse, que forneceu a Saussure alguns de seus exemplos no curso, torna-se universal em 1865. A decomposição analítica da voz, sua reprodução, sua transmissão à distância por Bell, por Graham Bell ou Edison, vão conduzir na virada do século ao surgimento pela primeira vez do termo telecomunicação. Quanto a mim, vejo na invenção do projeto semiológico do curso a sombra trazida pela multiplicação, pela desmaterialização e pela abstração rápidas e crescentes de sistemas de signos, códigos e sinais que reclamam a instauração das primeiras formas de comunicação líquidas nas sociedades humanas. Percebemos seu sentido. A comunicação à distância supõe o desprendimento dos signos das formas imediatas e sensíveis da percepção. Agora tem uma citação aqui, eu vou verificar de quem que é. Aí é do Saussure. Consideramos, Saussure falando agora, sendo citado pelo Curtini,
consideremos, por exemplo, a produção dos sons necessários à fala. Os órgãos vocais são tão exteriores à língua como os aparelhos elétricos que servem para transcrever o alfabeto Morse são estranhos a esse alfabeto. Fecho a citação. Parece-me que essa, eu esqueci de um ezinho aqui, parece-me que essa a razão pela qual, é isso. Parece-me que é essa a razão pela qual, para Saussure, o problema linguístico é, antes de tudo, semiológico, e todos os seus desenvolvimentos emprestam significação a este fato importante. Ele está fechando a citação aqui novamente com o próprio Saussure. Então, ele vai dizer novamente: parece-me que é essa a razão pela qual, para Saussure, citando o próprio Saussure, o problema linguístico é, antes de tudo, semiológico, e todos os nossos desenvolvimentos emprestam significação a este fato importante. Seguindo o mesmo fio condutor, podemos sem dúvida discernir no renascimento estruturalista da semiologia dos anos 60 o efeito da mutação pós-guerra do campo das telecomunicações nas mídias de massa, que desta vez, além dos sons da linguagem, veiculam imagens sob o modo de uma dispersão universal e contínua, na qual o cinema apenas podia fornecer até então uma difusão descontínua e restrita. Assim, o nascimento da revista Communication e o artigo inaugural que Roland Barthes consagra em 1964 a retórica das imagens. A retórica das imagens é o texto do Barthes, e Curtini acrescenta publicitárias, consistem em um dos efeitos no campo dos saberes da invasão da esfera pública e da penetração do domínio privado pela extensão inédita das mídias audiovisuais de comunicação. A compreensão do funcionamento das imagens como signos torna-se, desde então, uma aposta política e teórica importante. E eu gostaria de acrescentar, para encerrar este ponto, que o estado atual ao qual chegamos hoje, aquele da extensão global e da difusão planetária de tais sistemas, reclama uma outra análise dos efeitos de submersão dos indivíduos das sociedades líquidas sobre o fluxo contínuo de sons e de imagens. É o que me parece produzir a atualidade política da questão que vocês me colocaram, quando vocês escolheram se reunir aqui para interrogar a história do projeto semiológico. Eu lamento muito ter me estendido sobre esse ponto, e o lamento mais ainda pelo fato de que é preciso responder agora a outra parte de sua questão, porque ocorre que esse projeto não se reduz apenas à história de seu nascimento com Saussure e sua reinvenção estruturalista. Ignorada por Saussure, quando este último programa, que coloca o verbo entre aspas aí, quando este último programa, a semiologia que virá, existe uma outra tradição extremamente antiga, a qual o curso não faz, de acordo com o que conheço, nenhuma referência, não diretamente observável. Mais chocante ainda, uma análise de Carlo Ginzburg situa no exato momento da escrita do curso de Linguística Geral a emergência do que ele designa como um paradigma, Ginzburg, designa como um paradigma indiciário. Eu vou reler esse período novamente. Mais chocante ainda, uma análise de Carlos Ginzburg situa no exato momento da escrita do curso de Linguística Geral a emergência do que ele, Ginzburg, designa como um paradigma indiciário. Ginzburg destaca com efeito que nas últimas décadas do século XIX, uma preocupação semelhante estava presente em domínios bastante diversos e aparentemente estranhos uns em relação aos outros. Na história da arte, Giovanni Morelli inventa um método de atribuição das obras a seus autores que se afasta da maneira do pintor e do estilo geral do quadro para se concentrar na identificação de ínfimos detalhes, tais como o lóbulo das orelhas ou as extremidades dos dedos dos pés, etc. Em suma, a assinatura de Leonardo da Vinci não está no sorriso, mas na orelha da Mona Lisa. É num lugar semelhante, mas desta vez na cadeia significante, no mesmo período,
que Freud ouve no lapso, ou seja, nos indícios ínfimos ali depositados pelas falhas na fala consciente, o discurso do inconsciente. E é nesse mesmo momento que nasce, sob a pluma de Conan Doyle, Sherlock Holmes, o personagem literário do detetive caçador de indícios, que vê o que os demais não veem. Ele cita agora uma série de passagens aqui do Conan Doyle. Não está preciso aqui se ele está citando o Ginsburg ou o Conan Doyle. Em algumas passagens dá para perceber bem que é o Conan Doyle que ele está citando. Vocês conhecem meu método. Ele está fundamentado na observação dos detalhes. É sempre a personagem, o Dr. Watson, que está falando aqui. Vocês conhecem meu método. Ele está fundamentado na observação dos detalhes. E ainda? Você não... Sherlock Holmes falando pro Watson. Isso, exatamente, desculpa. Exatamente, é isso mesmo. E aí Isso, é porque eu li o Dr. Watson aqui, porque depois ele vai repreender, o Sherlock Holmes vai repreender o Watson por não ter percebido também os detalhes. É isso que você está chamando a atenção. Exatamente, você tem razão. E ainda, você não conseguiu aprender no começo da investigação um índice que se lhe apresentou. Ele repreende, então, Sherlock Holmes repreende o Dr. Watson, que não via nada, porque ele não observava, porque ele ignorava a linguagem dos índices. Qual é, portanto, agora novamente Curtini diz o seguinte: qual é, portanto, a relação, pergunta-se Ginsburg, entre Morelli, Freud e Conan Doyle? Os três eram médicos. Isto quer dizer que os praticavam no mesmo momento em que Saussure inventava a teoria da língua e a colocava sob o apadrinhamento da semiologia, uma outra semiologia. Ele frisa aqui uma outra semiologia, oriunda da tradição médica, aquela de Hipócrates e de Galiano, mas de origem ainda bem mais antiga, cujas primeiras formas podem ser identificadas nas práticas do caçador que segue os traços de sua presa sobre a areia, ou naquelas dos antigos adivinhos que sabiam detectar os índices que anunciam a boa ou a má sorte nas palpitações das entranhas ou nos percursos do voo dos pássaros. Haveria, portanto, ele enfatiza de novo, duas semiologias. Aquela imaginada por Saussure, fundada em sua concepção do signo linguístico, que nos situa no universo desmaterializado e sistêmico do uso consciente dos signos, dos códigos e dos signos, com seus prolongamentos estruturalistas. E uma outra, de natureza antropológica, muito mais antiga, baseada na identificação de índices depositados mais ou menos conscientemente no fio dos conjuntos significantes, apoiado em práticas nas quais a dimensão subjetiva daquele que produz o índice, como daquele que o detecta, não poderia ser eliminada, nem mesmo reduzida. Práticas em que o uso da intuição, o golpe de vista, a clarividência, constituem-se como elementos essenciais. E como era preciso escolher entre essas duas vias divergentes na análise e na compreensão das imagens, no que me concerne, eu escolhi meu campo há muito tempo, antes aquele de Sherlock Holmes que aquele de Saussure. Resta-me ainda tentar, ao responder a sua última questão, lhes dizer por que e como o faço. Bom, finalmente, a última questão é a seguinte: nos seminários que Vanice Sargentini, Marisa Grigoletto, Maria Cristina Leandro Ferreira, a Kitty, que está aqui entre nós, estava ontem, não está por aqui a Kitty hoje, mas está aqui no CIAT também. Então, a Vanice, esses seminários que foram vistos então, pela Vanice, pela Marisa Grigoletto, que está aqui, pela Kitty, pelo Newton Milanês e por mim mesmo, né? Esse seminário que nós assistimos na Paris 3, você conduziu uma reflexão sobre a imagem e sua análise, ocasião durante a qual você utilizou o termo intericonicidade. Qual é a diferença? Então, esse é um primeiro comentário para a gente se referindo ao seminário que nós assistimos na Paris 3 do Curtini, alguma coisa como discurso, imagem, semiologia das
Mensagens Mistas, pelo menos quando eu assisti, era com esse título que ele designava o seminário, e justamente nesse seminário ele usava o termo intericonicidade. A gente faz esse comentário e depois, em seguida, as questões exatamente. Qual é a diferença entre uma análise desse tipo e a da semiologia clássica da imagem, tal como aquela que encontramos em Roland Barthes? O que exatamente você entende por intericonicidade? Qual é a relação com a noção de interdiscurso da análise do discurso? Você poderia dar um exemplo? Então, essa é a questão, esse é o conjunto de questões aí agrupadas na questão número 4. Primeiro ponto, agora a gente passa efetivamente para a resposta. Um primeiro ponto, eu parti com efeito de uma crítica à semiologia da imagem, tal como a encontramos em Barthes e em suas inumeráveis réplicas, porque ele assimilava a imagem ao ciclo linguístico no sentido quase saussuriano do termo. Essa semiologia, que teve sem dúvida o mérito de promover a questão da imagem e de sua análise, representa para mim um impasse. A imagem não obedece absolutamente ao modelo de língua. E é por isso, sem dúvida, que praticamente não me vale mais da expressão semiologia histórica para designar o abandono de qualquer perspectiva fundada no signo. Aqueles que assistiram ao seminário, do qual vocês falaram, lembram-se, provavelmente, que eu costumava dizer, sobre a forma de gracejo, que a retórica da imagem, o texto inaugural de Roland Barthes, conservou todo o seu interesse pedagógico na medida em que ele demonstra claramente o que não convém fazer na análise da iconicidade. Isso posto, é preciso, entretanto, reconhecer em Barthes que existem intuições interessantes a propósito da imagem, tais como os desenvolvimentos sobre o obtuso em O Terceiro Sentido ou ainda sobre o punctum, em A Câmara Clara. Porém, essas ideias não advêm da linguística saussuriana, mas da psicanálise. O obtuso ou o punctum não são da ordem do signo, mas daquilo que falha nos signos, de modo análogo ao lapso, abalando as evidências da cadeia significante. Aqui não há signos, mas indícios, traços do surgimento de um sentido imprevisto. A noção de intericonicidade é, assim, uma noção complexa, porque ela supõe a relação entre imagens externas, mas também entre imagens internas, as imagens da lembrança, as imagens da rememoração, as imagens das impressões visuais armazenadas pelo indivíduo. Não há imagem que não faça ressurgir em nós outras imagens, quer essas imagens tenham sido já vistas ou simplesmente imaginadas. É isso que me parece essencial, porque coloca a questão do corpo no próprio centro da análise. Parece-me que encontramos coisas semelhantes em Hans Belten, num livro que se intitula Por uma Antropologia das Imagens. Encontramos nessa obra a ideia de que toda imagem deve ser analisada a partir de um meio, ou seja, de seu suporte material, meio observado, mas igualmente corpo que observa. E a particularidade do corpo é que ele pode também ser meio, isto é, que ele é o meio, o suporte das imagens internas. A intericonicidade supõe, portanto, a associação de relações entre imagens exteriores ao sujeito, como quando uma imagem pode ser inscrita em uma série de imagens, uma arqueologia, de modo semelhante ao enunciado em uma rede de formulações em Foucault, mas também imagens internas, que supõem a consideração de todo o conjunto da memória da imagem no indivíduo, e talvez também os sonhos, as imagens vistas, esquecidas, ressurgidas, fantasiadas, que frequentam o imaginário.
Como articular, é uma questão que ele põe agora, como articular essas imagens umas às outras? Como reconstituir esses laços que dão seu sentido aos ícones de uma cultura cuja memória... Aqui eu perdi alguma coisa, eu vou recuperar, deve ser... Como eu disse, eu acabei de fazer isso aqui às 2 da manhã, certamente isso aqui está no texto em francês. Vou recuperar no texto em francês, eu não sei se está... Eu deveria que estar faltando alguma coisa em português. Eu acho que era por aqui que eu estava, não é isso? A intericonicidade supõe, portanto, a associação entre relações de imagens. Imagens exteriores ao sujeito, como quando uma imagem pode ser inscrita numa série de imagens, numa rede de formulação, uma arqueologia, a maneira do enunciado, numa rede de formulações em Foucault. Mas também imagens internas, que supõem a consideração de todo o arsenal memorial da memória do indivíduo, da imagem do indivíduo. E talvez também os sonhos, as imagens vistas, esquecidas, ressurgidas, ou mesmo fantasiadas que frequentam o imaginário. Acho que eu tinha parado aí, né? E a questão que ele coloca, como articular essas imagens umas às outras, como reconstituir as ligações que dão seu sentido aos ícones de uma cultura para os indivíduos que partagem a memória, que compartilham a memória, é essa questão. Vamos ver se eu recupero agora, tentar deixar melhor isso aqui. Como articular essas imagens umas às outras, reconstituir as ligações que lhes dão sentido, que dão sentido aos ícones de uma cultura visual na qual se inscreve a memória dos indivíduos. Ficou claro agora? De novo? Tá. Tá bem. Como articular essas imagens umas às outras, reconstituir suas ligações que dão sentido aos ícones numa cultura em que se inscreve a memória dos indivíduos? Tudo bem? Vou voltar para o português aqui, que fica mais fácil. Ele vai responder, coloca a questão e vai responder. Justamente por meio da identificação, pela detecção no material significante da imagem, dos indícios, dos traços que foram deixados por outras imagens, e pela reconstrução, a partir desses traços, da genealogia das imagens de nossa cultura. Para encerrar, deixe-me lhes dar um exemplo na era da globalização, um exemplo que todos apreenderão, visto que se trata de imagens mundo, como ele chama aqui, inscritas em nossa memória coletiva, nesse domínio da cultura visual que compartilhamos, vocês e eu. As imagens da explosão, depois as do desmoronamento das torres no 11 de setembro de 2001. Sua multiplicação é quase infinita e sua difusão planetária. Não é necessário, aliás, mostrá-las a vocês, já que vocês as têm diante dos olhos no exato momento em que eu falo. Trata-se de imagens internas, mas esta ubiquidade líquida que atravessa os continentes e preenche as memórias esconde um paradoxo. As imagens do 11 de setembro são sempre as mesmas, 6 imagens tipo, em diversas fotos diferentes. Por que precisamente essas 6 imagens e não outras se repetem indefinidamente? Porque elas mesmas repetem alguma coisa na cultura visual e na memória coletiva americanas. Assim, a nuvem de fumaça subindo ao céu de Manhattan é o traço de uma outra nuvem, oriunda de uma outra imagem. Desculpa. Aquela que surgiu sobre Pearl Harbor depois do bombardeio aéreo japonês. E a imagem lhes diz, portanto, os Estados Unidos estão hoje em guerra, assim como estiveram outrora. Desse modo, a fotografia da bandeira americana, hasteada por 3 bombeiros sobre as ruínas do World Trade Center, é o indício de uma referência a uma outra bandeira, presente em uma outra imagem,
aquela que foi erguida por 6 marinheiros na ilha de Iwo Jima, em fevereiro de 1945. E a imagem lhes diz ainda: esta guerra será vencida, a bandeira americana tremulará novamente no alto, hoje, como acontecera outrora. Analisar imagens consiste, assim, em identificar tais indícios, porque essas representações perdem seu sentido fora dessa genealogia dos traços que as atravessam e as constituem. E esse tipo de análise permite aprender de passagem um dos aspectos do que a globalização faz com as imagens, e eis aqui precisamente um dos paradoxos essenciais das sociedades líquidas. A difusão e a multiplicação planetária dos objetos da cultura são proporcionais à sua rarefação e uniformização. Eis, portanto, a contribuição da ideia de intericonicidade, uma antropologia histórica das imagens que seja também uma arqueologia do imaginário humano. E assim ele encerra as respostas às questões que a gente havia colocado. Acho que a gente vai talvez demorar um pouquinho, porque justamente agora o professor Quest vai tentar contactar via Skype aqui o professor Curtini, com quem a gente já falou antes do começo da leitura. Isso pode demorar alguns minutinhos, mas... alguma questão de vocês? Para que a gente... Il arrive. Ok. Bonjour, c'est Milton, ça va? How you doing, Milton? Bon, je voudrais vous demander sur l'intercommunicité. Je vais poser la question et après je vais traduire ici pour l'audience. Bon, okay. Je voudrais savoir ta position quant à la question de discontinuité quand on parle des images à propos de la notion d'intercommunicité. Alors, je crois qu'il y a un déplacement de cette notion à partir du Foucault. Parce que ce n'est pas la même chose, parce que tu-même, tu fais un déplacement quand tu parles des images qui peuvent être imaginées ou des rêves comme ça. Alors, c'est un autre genre de discontinuité. Comment est-ce que tu vois ces genres de relations? Alors, donc, c'est ça. Alors, je vais traduire. Estou perguntando, quando a gente está pensando na questão da intercommunicidade, a gente tem também uma relação para a gente pensar que é muito caro para a gente, quando a gente está pensando em história, na análise do discurso, sobre a questão de descontinuidade. Não é? Então, quando a gente pensa para compor uma história, né, como momentos de irrupção, vivendo momentos diferentes, né, a gente tem a produção de uma certa descontinuidade para produzir o discurso. Agora, quando a gente pensa na questão da intercommunicidade, levando em consideração que a gente vai ver também de que maneira essas imagens se produzem a partir do sujeito, seja por sonhos ou imagens imaginadas, a gente tem uma outra forma de pensar a descontinuidade. É isso que eu estou perguntando. Curtini, bon, on t'écoute. Ok. Alors, ensuite, je peux y aller, Caro? Ok. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question, sur la question de l'intercommunicité, j'ai surtout pensé au rapport entre des images externes. Je te laisse traduire. Oui. Attends un petit peu. Quando ele pensou pela primeira vez na noção de intercommunicidade, ele se referia, quando a gente fazia os cursos lá, sobretudo nas imagens externas. Un peu à la manière de ce qu'on trouve en définitive dans l'archéologie du savoir chez Foucault. Les énoncés tels qu'il les définit gardent à mon sens un caractère quand même largement extérieur, comme des grands systèmes
du discours et d'énoncés qui restent extérieurs. O Yatandê. Ele está falando, está explicando isso um pouco melhor, falando que justamente se apoiando nessa noção de rede de enunciados do Foucault, na arqueologia do saber, estava pensando particularmente nesse aspecto histórico das imagens, exterior ao sujeito, de um certo modo. Comme des ensembles d'archives, en quelque sorte, articulées les unes aux autres. Les images de ce point de vue-là, à mon avis, ne sont pas différentes véritablement de ce que Foucault dit quand il parlait d'énoncés. Ele está falando que o que se passa com as imagens, a relação entre elas, historicamente, que se dá entre elas, não é nada diferente do que acontece com os enunciados verbais. Dans la perspective de Foucault, c'est très important, dans la perspective de Foucault. C'est-à-dire que si on accepte de considérer que le discours tel que Foucault en parle, ce n'est pas du matériel linguistique, alors les choses permettent de penser les images à l'intérieur. Ele está insistindo nessa ideia de que aquilo que Foucault postulou e que em princípio é trabalhado sobretudo na dimensão da linguagem verbal, dos enunciados verbais, dá para se fazer com a linguagem visual, ou seja, com as imagens. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé productif dans l'analyse des images de me tourner vers la théologie, vers les notions que j'avais moi-même travaillées comme mémoire discursive, beaucoup plus que vers un modèle de la langue, c'est-à-dire une sémiologie. É justamente por essa razão que ele vai reler, uma vez mais, como ele já tinha feito na análise do discurso comunista em direção dos cristãos, e volta a reler o Foucault, agora interessado na dimensão da imagem e não tanto na dimensão da linguagem verbal. C'est quand même Vas-y. C'est quand même un paradoxe. Les analystes du discours, les gens qui travaillent sur le discours et qui s'intéressent aux images, c'est un paradoxe qu'ils aient été chercher du côté de la sémiologie, c'est-à-dire du côté d'un modèle de la langue, ce qu'ils avaient à portée de main dans les théorisations du discours. Exatamente, eu tinha esquecido de falar aquela hora, justamente por essa razão que ele vai antes para Foucault do que propriamente seguir o modelo clássico da semiologia cartesiana, por exemplo, que concebe a imagem justamente a partir do modelo do ciclo linguístico. Exactement. Donc, ça a été pour moi le premier point. Le deuxième point, c'est que si on prend la question de la mémoire au sérieux, bien évidemment, on se rend compte que les images ne sont pas simplement des images internes. Externes, pardon. Externo, j'ai bien compris. E daí vai acrescentar que justamente assim uma espécie de desenvolvimento das suas reflexões sobre a noção de intericonicidade é justamente que, diferentemente daquilo que ele começava a fazer, que era considerar tão somente as imagens externas, ele começa também a se preocupar com o que ele está chamando aqui de imagens internas. La question est la suivante: comment lit-on, comment interprète-t-on, comment comprend-on les images de notre culture? Para responder, na verdade, a questão central que é como nós interpretamos as imagens da nossa cultura. La réponse, me semble-t-il, c'est dans un lien entre les images perçues, c'est-à-dire les images externes, et le catalogue, c'est-à-dire la mémoire visuelle, des images internes de l'individu. Então, a resposta para essa questão parece para ele justamente derivar da conjunção, de fazer a conjunção entre as imagens externas e as imagens internas. Donc si on prend la notion de culture visuelle au sérieux, il faut absolument mettre en rapport les deux choses. Image externe. L'expression culture visuelle que tu as dit, c'est Oui. ça? C'est aqui. C'est la notion de culture visuelle telle que les historiens la travaillent maintenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Oui. Parce que, en fait, j'avais l'impression que tu avais donné un notaire pour la notion d'expression de culture visuelle, c'est ça? Tu as dit le nom du titre ou pas? Non, du tout. Non. Dans la culture visuelle, c'est une notion générale. C'est pas un enfant. Ça marche. Oui. Okay. Donc, si on considère
qu'il est impossible de comprendre les images, de saisir les images, de les analyser en dehors de la culture visuelle où elles circulent, où elles sont produites, alors cette question du rapport entre image interne et image externe devient une question difficile. J'ai bien compris ça. Est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux répéter juste la fin de ce que tu viens de dire déjà? Bien sûr, pas de problème. Parce que j'ai raté ça. Ok, je recommence. Je disais simplement. Vas-y, on t'entend. On n'est pas pressé. Oui, pas encore. Oui, vas-y. Ah, donc je disais, l'analyse des images, l'interprétation des images, ça suppose l'analyse du rapport entre image externe et image interne. Oui, ça j'ai dit. Image perçue et image fantasmée, image perçue et image rêvée, image extérieure au sujet et image présente dans la mémoire visuelle du sujet. Ok, ça. Donc du coup, l'analyse des images, c'est quelque chose qui aboutit vers ce qui me semble être une sorte d'archéologie imaginée. Mais l'imaginaire, c'est pas simplement les images externes, c'est aussi, bien évidemment, des images intériorisées par notre individu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se passe avec moi ou c'est toujours la qualité de ta voix. Ce n'est pas tellement bien. Tu n'entends pas ce que tu dis? Oui, oui. Vas-y, je vais essayer. Bon. Donc, je reprends. Oui. Donc, je disais simplement, il faut prendre en relation, il faut prendre en compte la relation des images internes et des images externes. C'est quelque chose d'essentiel. Está insistindo, então, mesmo que para compreender as imagens é preciso fazer isso que ele está chamando de uma genealogia da cultura visual, uma arqueologia do imaginário, o que, na verdade, significa empreender necessariamente a relação entre o que ele está chamando da dimensão interna e da dimensão externa das imagens. É preciso conciliar, então, essas duas dimensões para que se conceba uma interpretação viável das imagens no seio da sua cultura visual, na cultura visual na qual ele está inscrito. Sim, isso, tem razão. Vas-y. Ok. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la notion d'intermonicité. Si on veut véritablement se servir de cette notion pour inscrire les images à la fois la culture visuelle et l'individu, il faut absolument que ce rapport-là soit peut-être rapport entre image interne et image externe. C'est pour répondre à la question de Newton, mais maintenant on peut peut-être passer au... J'ai raté ça aussi. Donc je dis que j'ai rien dit de nouveau là-dessus, conclu là-dessus, et on va poser une autre question. Ah bom. Ele está dizendo que por essa questão tá bom, que ele queria enfatizar mesmo a necessidade de fazer essa relação. Que a gente pode fazer a segunda questão. Bon, il y a pour le moment 3 questions là. Ok. Parmi lesquelles il y a la suivante. C'est des gens très sages là, toujours. Hein? Et il commence la question en disant s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez développer un peu plus l'idée des discours en état liquide par rapport aux langues de vin et aux langues de bois? Tu pourrais também parler un peu plus sur ça, sur les rapports, les différences, des choses pareilles? Bien sûr. L'expression langue de vent, c'était une expression très éphémère, comme le vent lui-même. Tu as entendu? Non, pas tellement.
Je recommence. L'expression langue de vent, c'est une expression très éphémère. L'expression, quelle? Langue de vent. Ah, está dizendo que a língua de vento é uma expressão bastante efêmera. Ce qui est normal, puisque c'est une langue de vent. Jean-Jacques, Oui. il faut que je dise avant la question que les gens ont posée ici en português, pour le public. Ok, vas-y. A pergunta que eu fiz agora para ele é da Cláudia Rejane, que pede que ele desenvolva um pouco mais a ideia de discurso em estado líquido em relação às línguas de vento e às línguas de madeira. Oui, Ok. ça va. Bon, alors, les langues de vent, c'est une expression qui a eu une durée très éphémère. Je vous l'ai dit. A expressão, então, como eu já tinha dito, língua de vento é uma expressão bastante efêmera. On la trouve, je vous l'ai dit, chez Debray, et je s'en ai servi un peu vers la fin de son travail. Oui, je dis que Pécheux s'en est servi à la fin de son travail sur le discours, Pécheux s'est servi de la notion de langue. Non. Tu as dit quelque chose que l'expression elle vient de Debray et après. Et après, j'ai dit que Pécheux s'en était servi tout à la fin du travail. Esse aqui, Péché empregou essa expressão. Tout à la fin de son travail. Somente no final do seu trabalho. Je pense que cette intuition-là, cette dernière intuition qu'il a eue, était une intuition juste sur les transformations des discours politiques. Cette intuition quoi? Juste. Exact. Uma intuição muito justa, muito precisa, muito feliz ao usar essa expressão que o Debray concebeu, sobretudo para falar das manifestações de maio de 68, ao trazê-la, quando o Péché fez o empréstimo dessa expressão para caracterizar os discursos políticos contemporâneos. Pourquoi? Parce qu'on était, à l'époque, dans les années 70, obsédés par les langues de loi. Uma primeira razão é justamente porque estavam obcecados pela noção de... Tá ruim assim? Vocês não estão me ouvindo? Justamente porque... Por que razão? Ele vai perguntar assim, mas por que a gente poderia dizer que o Péché foi muito feliz ao emprestar essa fórmula que o Debray concebeu para um outro contexto, que era antes cultural do que propriamente político? Ainda que tivesse lá essencialmente uma dimensão política, evidentemente. Aí o Coutinho vai perguntar por quê, e vai responder em seguida. Justamente pelo fato de que, nesse momento, entre os analistas do discurso, havia uma verdadeira obsessão por aquelas que eram as línguas de madeira. Então, quando ele traz a noção de língua de vento para empregá-la no interior do campo do objeto do discurso político, isso é uma intuição muito feliz que ele teve. Ok. Il faut ajouter aussi qu'à la même époque, à la fin des années 70, il y a le livre de Jean-Pierre Faye qui s'intitulait Les langages totalitaires. Absolument. Et que la question de la langue de bois en France, politiquement, s'est posée au moment où on a commencé à parler seulement de totalitarisme et détotalitarisme, et au moment où on commençait les lectures en France très tardives de Hannah Arendt. Exact. Les langages totalitaires. La fin des années 70, je n'ai plus en tête, mais c'est cette période. C'est presque les années très bonnes. Je connaissais, je pense que Pécheux connaissait. Il connaissait très bien. O poeta está dizendo aqui que é preciso chamar a atenção para um fato que só ratifica isso que o Coutinho acabou de dizer, ou seja, essa obsessão pelas línguas de madeira, ela aparece
de forma sintomática, justamente num livro publicado no final dos anos 70, que é do Jean-Pierre Faye, que é as linguagens totalitárias. E aí o Coutinho está concordando com essa ideia mesmo, porque isso é mais um sintoma de que, naquele momento ainda, se pensava muito nas línguas de madeira, essas línguas dos regimes totalitários, etc. E que isso é contemporâneo da descoberta da Hannah Arendt pelos analistas do discurso e intelectuais da época. E justamente essa redescoberta, ou essa descoberta da Hannah Arendt traz justamente a discussão para aspectos do totalitarismo. Então, não sem razão, a publicação, por exemplo, como essa do Jean-Pierre Faye. Je voudrais faire un commentaire là-dessus, parce que ça me paraît très juste ce qu'a dit Christian. Isso, o Coutinho está falando aqui que ele acha que é exato, que é preciso o que o Poesch acabou de acrescentar. C'est pas parce que c'est mon copain que je dis ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, tout à fait. São des amigos. O Coutinho está brincando aqui com o Poesch, dizendo assim, o Poesch, aliás, falou que o Coutinho está concordando com ele justamente porque os dois são amigos, então não é uma questão só cognitiva e intelectual. Si on revient au problème, ce qu'on peut dire, c'est que l'analyse du discours en France, dans les années 70, elle était en retard d'une guerre. Nos anos 70, o discurso estava sofrendo de um retardo, de um atraso, de uma guerra. Pourquoi? Por quê? Parce que Christian a raison, l'analyse du totalitarisme en France s'est produit pour des raisons politiques et historiques plus tardivement ailleurs. Por que razão isso se deu? Justamente pelo fato de que é muito tardia essa discussão política na França do que a Lures, do que em outros lugares. C'est pour ça que Hannah Arendt, effectivement, a été découverte très tard. E é justamente por essa razão que Hannah Arendt foi descoberta também tardiamente. C'est pour ça que Jean-Pierre Faye découvre lui aussi les langages totalitaires à la fin des années 70. E é justamente também por essa razão que só no final dos anos 70 é que 70 nossa. 70 début des années 70 à la fin. Parce que début, j'avais compris que c'était à la fin des années 70. Ah oui. 70. Então isso depende, sabe? Oui, je disais, c'est parce qu'il y a eu ce retard dans l'analyse du totalitarisme en France, pour des raisons politiques, on a redécouvert Arendt, que Faye a écrit son travail sur le discours totalitaire tardivement dans les années 70. Ele está frisando, na verdade, essa ideia de que é nos anos 70 que há a descoberta da Hannah Arendt, essa discussão sobre o totalitarismo e a publicação, nesse contexto, justamente da obra do Jean-Pierre Faye, que é As Linguagens Totalitárias. Et c'est la raison pour laquelle, moi-même, à la fin des années 70, é a mesma razão pela qual ele próprio, o próprio Coutinho, no final dos anos 70, j'ai fait, à la fin des années 70, ce travail sur la langue de bois communiste, parce qu'on était en train de découvrir que le communisme était une langue de bois. Que le discours communiste, le discours communiste était une langue de bois. E finalmente, com essa discussão, ao final dos anos 70, no próprio trabalho dele, ele tinha descoberto que o próprio discurso comunista, isso por causa desse retardo da dimensão política à qual ele tinha se referido, que o discurso comunista também é uma língua de madeira.
mas isso só tardiamente, como ele tinha mencionado já. Comme si c'est quelque chose qui n'était pas clair depuis au moins une vingtaine d'années, en tout cas depuis au moins l'après-guerre. Absolument, absolument. Comme si on découvrait tout d'un coup que le discours communiste était une langue de bois, alors que ça aurait dû être clair pour tout le monde depuis longtemps. Nós descobrimos no final dos anos 70 que o discurso comunista era uma língua de madeira, mas eles poderiam ter percebido isso bem antes. C'est la raison pour laquelle A razão pela qual moi j'ai fait ce travail sur les langues de bois. É por essa razão que ele fez esse trabalho de análise do discurso comunista. Au moment où se développait, commençaient à souffler les langues de bois. É justamente por isso que ele fez esse trabalho no exato momento em que se desenvolviam as línguas de vento. C'est-à-dire la pénétration de la sphère politique, de la sphère publique. A penetração da esfera política, da esfera pública, par les logiques discursives et les stratégies discursives. Vas-y. Par les logiques et les stratégies discursives de l'appareil d'information et du marché. Isso, na verdade, está reiterando aqui uma coisa que está presente já na própria entrevista, que é o que seria, então, o que caracterizaria a língua de vento. É justamente a apropriação nessas esferas que eram estranhas à linguagem da publicidade, da técnica de informação e do mercado, que são a esfera pública e política. Essas duas esferas importaram aquela lógica discursiva própria, que era das esferas de publicidade, de mercado. C'est ça que je veux dire en parlant, comme le fait Zygmunt Bauman, de la société liquide et en l'occurrence des discours liquides. Ça marque bien É justamente isso que ele quer dizer quando ele retoma a fórmula do Bauman aí, da modernidade líquida, né, para falar em discurso de estado líquido, discursividades líquidas, etc. Pour marquer l'invasion, je dirais même, pour marquer l'invasion, je dirais même l'inondation de la sphère publique. Por marquer l'invasion, para marcar a invasão da esfera pública pelas estratégias discursivas publicitárias do mercado. Já vi disso. Bon, c'est bien. C'est bien. Ça va. Il y a quand même encore des questions. Vas-y. Il y a Soufiane qui doit dire quelque chose sur le fait que c'est plutôt aussi à la psychanalyse et pas à la linguistique socialienne qui va dire des choses très intéressantes comme le fuse, le bouton et tout ça. Et après, oui, et après ça, les gens se demandent si les falhas, cloches, sur les failles, les manques, dans le sens psychanalytique du terme, les failles, les manques, n'est pas toujours constitutif do langage. De la langue, la langue. Ah, c'est pas constitutif de la langue, comme Milner. Oui, bien sûr. Et c'est simplement, oui, c'est la transposition dans le champ du langage de la, bien sûr, de l'inconscient freudien, oui, bien sûr.
Et c'est cette intuition-là qui est celle du deuxième Bach. Quand il parle du Funkturm, quand il parle de l'octu, c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est plus du tout de la musique saussurienne. E você está insistindo mesmo nessa ideia, está concordando com a sua questão, está dizendo que você tem razão. Ele está insistindo no fato de que, de novo, ele está reiterando isso, o fato de que essas intuições mais finas do Barthes, elas vieram, sobretudo, não da sua vinculação, da sua extensão, da noção de signo saussuriano, mas principalmente dessa visada psicanalítica por meio da qual ele conseguiu pensar o obtuso, o punctum, etc. Ok. Va arrêter la torture, là. Alors, bonjour Poutine. Bonjour. Alors, la question est, il y a beaucoup de sémioticistes qui emploient des expressions comme syntaxe visuelle ou grammaire des images. La question est, si on peut attribuer à ce type de manifestation d'image une consistance et une densité semblable à celle de la grammaire d'une langue verbale. Voilà. Pour moi, c'est des expressions qui n'ont aucun sens. Dans ma mémoire. Pardon? Vous m'entendez? Je disais... Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Dans ma perspective, c'est des expressions qui n'ont aucun sens. Non, aucun sens. Voilà, oui, moi je suis d'accord. C'est des expressions qui n'ont aucun sens parce que, à nouveau, c'est des expressions qui apparaissent la question des images sur de la langue. Et ça semble être une erreur profonde. C'est des expressions métaphoriques. Oui, Et surtout qui rabattent la question des images sur la question de la langue. Et ça me ferait une erreur profonde. oui, São essas expressões metafóricas e não designações fundadas. isso, repete. Ele não concorda. Isso, ele não concorda, eu também não concordo, por isso que eu fiz a questão. São expressões metafóricas que não têm nenhum sentido. Na verdade, isso vai, na extensão, isso vai estender um pouco aquela perspectiva que é o ponto de partida do qual ele vai instituir o tipo de análise que ele quer empreender. Ele vai se contrapor justamente a perspectiva do Barthes, que o Barthes vai associando na reportagem das imagens, e que ele faz a articulação, faz a extensão do que é proposto no ciclo linguístico para a retórica das imagens. Então, em certas medidas, ele recusa aquele Barthes de lá, ele recusa também essa perspectiva que é uma subextensão. Legal. Tout à fait, Carlos. Absolument. Oui, donc, je vous remercie. Oui. Il y a beaucoup d'intérêt pour plein de gens, il y a encore plein de questions. On croit qu'il faut s'arrêter là parce que je te dis, je suis crevé, je suis très fatigué. Quand même, on a déjà l'air pour faire des autres activités au colloque. Ça te va? Bon, ok. Eh bien, écoute, c'est un bon exemple de ce qui se passe quand la communication est brouillée par le canal lui-même. Está brincando com o fato de que assim, esse aqui é um exemplo das evoluções tecnológicas em relação à comunicação e tudo isso. Ok. Donc, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui vous remercie tous. Et à nouveau, je regrette bonjour Vanis, je la vois dans le fond. Donc je préfère avec vous plutôt que là, mais la vie on a décidé autrement. Ele voltou a falar, que ele está falando com a Vanice agora, mas ele voltou a enfatizar, como eu já tinha dito no início da minha fala aqui, é que, mais uma vez, ele lamenta o fato de não poder estar conosco aqui. Déjà, on dit, tu n'étais pas là, mais tu étais quand même. Bon, ok. Je suis très heureux d'avoir été là. Merci infiniment encore une fois, Jacques. Et bye bye, ciao.